pela mensagem. E eu convido agora você que de joelhos busquemos a presença de Deus em oração. Santo e eterno Deus que habita nos céus, a nossa gratidão, Senhor, pelo tão grande amor que Tu colocas em nossa vida, por ser este Deus tão maravilhoso, a ponto de dar o Seu único Filho para morrer em favor de todos nós. Que possamos, Senhor, neste momento, se esvaziar do nosso eu, entregar nossas preocupações em Suas mãos, para que possamos, Senhor, realmente sermos, ao entregarmos o nosso ser a Ti, sermos agraciados com a bênção que viemos buscar. Que o Senhor possa estar nesse momento, Senhor, também com o pregador desta noite, nosso querido irmão Giovanni. Que ele possa, Senhor, ser usado como um instrumento vivo em Tuas mãos. E que ao falar a mensagem, que com certeza Tu o inspiraste para trazer a nós, que ele possa, Senhor, ser inspirado pelos céus, que os Seus santos anjos possam estar conosco, mas que Teu Santo Espírito possa estar presente, colocando esta mensagem no coração de cada um aqui. Abençoa-nos e protege-nos, e faz-nos, Senhor, gigantes ante as provações, e que mesmo que venham as provações, possamos lembrar que temos um grande Deus a nos socorrer. São bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, igreja. Uma boa noite também a você que nos acompanha pela internet. Estamos aqui felizes com o convite que foi feito. É uma honra estar aqui presente nessa igreja que eu tanto amo. Vou contar um pouco a introdução da minha história, né? Como é que eu vim parar aqui na Igreja do Portão? Eu e minha família somos do Rio de Janeiro. Eu sou militar. E aí conversando com a Angélica, né? A Angélica, minha esposa, falei, já está na hora da gente sair do Rio, né? O Rio de Janeiro está um pouco complicado. Falei, vamos para qualquer lugar do Brasil, você pode escolher qualquer lugar. E eu pensando que ela ia escolher o Nordeste, né? Ela, não, eu quero ir para o frio. Tá bom. Abre o mapa, vamos escolher então um lugar no frio. Dentre todas as opções, escolhemos Curitiba. Viemos aqui então conhecer. Falei, é Curitiba que você quer? Beleza, vamos lá conhecer. Viemos aqui em janeiro. Imagina, carioca, vindo conhecer Curitiba em janeiro. Cidade linda, cidade vazia que o pessoal sai, né? Falei, é aqui mesmo que a gente vai ficar. Pedi transferência, e aí eu fui agraciado com a transferência para vir para Curitiba. E aí fomos procurar um bairro para morar. Primeiro a gente fez uma peregrinação entre os colégios, porque a gente queria continuar com as crianças estudando em colégio adventista. Rodamos em vários, gostamos mais do Portão. Alugamos então um apartamento aqui, perto do colégio, e começamos a procurar uma igreja. A igreja do Portão estava fechada nessa época, que era a época da pandemia. A gente começou a frequentar outras igrejas, até que aqui abriu, e a gente começou a vir aqui. Fomos muito bem recebidos. Então, eu quero agradecer de coração a todos vocês que nos receberam muito bem. A nossa família está muito bem adaptada aqui ao local, à igreja, e é muito bom adorar Deus com vocês, nossos irmãos. E aí vocês vão saber quem eu sou. É fácil. É só olhar para o cara que toca aqui o piano, é o João Pedro, é meu filho. E a Damizinha, minha filha. Então, nós tivemos essa opção de escolher o lugar para morar. Só que a Bíblia relata que teve um povo que não teve essa escolha. Muito pelo contrário. Eles foram feitos cativos. Mas para a gente entender um pouco
como é que aconteceu isso tudo? A gente tem que voltar um pouco na história e saber que houve uma divisão no reino de Israel. Israel era comandado pelo rei Davi, depois passou para o seu filho, Salomão, depois foi para o Roboão. E aí houve uma cisão. E quando eles estavam feitos cativos, estavam lá em Babilônia, os seus senhores pediam para eles cantarem músicas, louvores. Mas como assim? Quando você está triste, como é que você vai louvar? E aí a Bíblia nos relata, e agora eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá no Salmo 137, a partir do verso 1. Amém? Mas antes da gente ler a nossa Bíblia, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Grandioso Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer por esse momento de partilharmos o pão da vida com todos aqueles que estão aqui presentes na igreja e com aqueles que estão acompanhando essa mensagem pela internet. Que o Senhor se faça presente agora, iluminando as nossas mentes, e que nada nem ninguém venha interromper essa comunicação. É em nome de Jesus que eu te oro, amém. Então, Salmo 137, a partir do verso 1, diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Como isso acontecer? Foi nessa época do exílio que o profeta Ezequiel escreveu no seu livro, capítulo 37, uma passagem que é muito conhecida, que é a passagem do Vale dos Ossos Secos. Essa passagem foi dada ao profeta no momento em que o seu povo estava lá em Babilônia, cativo, e ele teve uma inspiração divina, e a gente começa a ler agora, e a gente vai começar a tirar alguns ensinamentos dessa passagem e trazer para nós, para a nossa realidade hoje. A visão de um vale de ossos secos. Verso 1. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Essa palavra vale que aparece aqui, ela também aparece lá no capítulo 3, verso 22. É uma palavra hebraica, biquiá. Parece que é o mesmo local, parece que é o mesmo vale. Verso 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Tenta imaginar a cena. Imagina um exército, um grande exército, marchando, e aí ele é alvejado. Bombas poderosíssimas. Estoura, e aí vai pedaço de cada um para um lado. Ele não morre e cai. Quando estoura, ele é explodido, então os ossos se separam. E com o passar do tempo, aqueles ossos ficam secos. A carne volta para a terra, volta para o pó. E os ossos ficam. Só que os ossos estavam espalhados pela terra. E foi essa visão que Ezequiel teve. Um vale cheio de ossos, só que espalhados. Estavam sequíssimos. Em verso 3, então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
Quando a gente, humanamente falando, olhando para aquele vale de ossos, não tem como você pregar e esperar algo em troca. Vai pregar para ossos sequíssimos. Sequíssimos aí quer dizer que não existia resquício nenhum de vida. E a palavra de Deus nos diz, lá em Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, diz assim: porque os vivos não hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja, para eles já pereceram, para sempre não tem eles parte em coisa alguma com o que se faz debaixo do sol. A Bíblia então nos diz que os mortos não sabem de nada. Então não existe, biblicamente falando, essa história que quando uma pessoa morre, ela vai para o céu ou ela vai para o inferno. Biblicamente está escrito que quando a pessoa morre, ela simplesmente está dormindo, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns serão ressurgidos para a vida eterna, outros ainda continuarão adormecidos. Então não tinha como profetizar para ossos secos, eles não iam ouvir, mas o Senhor falou, e o profeta ouviu, e ele cumpriu aquilo que o Senhor disse. Verso 5: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. A palavra Espírito aqui, em hebraico, é ruach. É a mesma palavra utilizada lá em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. É só o Senhor que pode dar esse fôlego de vida. E esse fôlego de vida que está sendo retratado aqui nessa passagem, a mesma expressão em hebraico, o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor, o grande eu sou, aquele mesmo Deus que falou com Moisés, lá na sarça ardente, o grande eu sou. Ele falou lá em Êxodo 3, verso 14, apresentando-se então como o grande eu sou. Aqui o mesmo, ele se apresentando como o grande eu sou. Verso 7, então profetizei, Ezequiel cumprindo aquilo que o Senhor tinha mandado. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído. Tenta imaginar a cena agora. Aquele vale cheio de ossos espalhados. Ele profetizou. E quando ele profetizou, cumpriu o assim diz o Senhor, houve-se um barulho. Um tremendo barulho. Os ossos começaram a se movimentar. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele, e sobre eles, mas não havia nele o espírito de vida. Quer dizer que ainda não havia vida. Dá para perceber que houve um tremendo de um milagre. Os ossos estavam separados, estavam dispersos, eles se juntaram, ou começou então a surgir tendões, carne e pele. Então agora, aquele vale, que era um monte de ossos secos, passou a ser então um vale cheio de cadáveres. Um tremendo de um milagre, mas que ainda não tinha vida. Apocalipse 3, verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives e estás morto. Essa passagem se remete, infelizmente, a algumas igrejas. E pode se remeter a nós também. A gente pode ter até conhecimento da palavra de Deus, mas se a gente não tiver a comunhão com Deus e viver a essência de Deus,
a gente está só de aparência, como se vivesse, mas estando morto. Verso 9, então ele me disse, ele profetizou para os ossos, agora ele vai profetizar para o espírito. Então ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Lembra que Israel se dividiu? Os dois reinos, reino do norte e reino do sul, foram feitos cativos. O Senhor está falando aqui que a casa de Israel ia ser restaurada, se referindo a essa passagem a toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminado. Por que eles pensavam isso? A Bíblia também ela nos ajuda a desvendar. Em Salmo 32, versos de 1 a 4, diz assim, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram, os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Por isso que o povo de Israel, feito cativo lá em Babilônia, não queria mais louvar, e sentia que os seus ossos estavam secos. Ficar longe do Senhor causa isso. A gente pode traçar planos, pode querer andar conforme a gente acha que é o melhor caminho. E a palavra de Deus também diz que há caminhos que para o homem parecem ser bom, mas que ao final dá em morte. A gente tem que entender que o Senhor quer sempre o melhor para nós. Sempre Ele tem o melhor para nós. Continuando o verso 12, portanto, profetiza e dize-lhes, mas antes, só voltando aqui no verso 11, estando de todo terminados, lá em Provérbios 17, 22 também diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Quando a gente está em comunhão com Deus, como já disse, tem uma alegria que é inexplicável. Você pode estar passando literalmente pelo vale da sombra da morte, mas você consegue encontrar regozijo. Como é que você vai explicar isso? Não dá para explicar. Não dá para você mensurar, ou aliás, não dá para uma pessoa que está de fora mensurar e falar, olhar para você e falar, mas como ele está passando por esse problema tão sério e ainda consegue louvar a Deus, encontrar alegria de buscar ao Senhor. Não tem como explicar isso, se não for pelo poder divino. A gente consegue sim passar pelos problemas, que problemas todos nós temos. Não tem uma pessoa que não tem problema. Não existe. Aquele super crente, sabe? Aquela pessoa que não tem problema nenhum, não existe. Todos nós temos problemas. Uns têm problemas maiores, outros menores. Como a gente vai passar pelo problema, que aí é uma providência divina, é milagre na nossa vida. Verso 12, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Essa profecia foi dada primeiramente ao povo de Israel, que estava feito cativo lá, em Babilônia. A sepultura para esse povo era a Babilônia. O Senhor prometeu que ia tirar ele de lá, o seu povo ia sair de lá. Após 70 anos
feito cativo, eles saíram de lá. Não saiu todo mundo de uma vez só. Foram dados decretos, 3 decretos. E eles saíram. O primeiro decreto foi pelo rei Sírio. O segundo, aí o Zorobabel pegou então grande parte do povo de Israel que estava em Babilônia e foi restaurar a sua cidade. Depois mais 2 decretos. O Dario e depois Artaxerxes. Zorobabel primeiro, que retornou com seu povo. Segundo, Esdras, continuando a volta à restauração de Israel. E terceiro, foi Neemias. Verso 13. Sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Uma outra aplicação a gente pode encontrar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. É uma outra aplicação para essa passagem aqui, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós vamos ver essa cena. Se nós não vermos essa cena, nós estaremos entre os que serão ressuscitados, em nome de Jesus. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles. E quando se fala em arrebatamento na Bíblia, é só esse arrebatamento. Não existe o arrebatamento secreto que é pregado por aí. Não existe. O arrebatamento vai ser assim: os mortos em Cristo ressuscitarão, ouvida a voz, para ele ressurgir. Eles serão transformados, glorificados. Nós que estivermos vivos, seremos transformados pelo poder da palavra do Senhor. E esses 2 grupos, os mortos que ressuscitaram e os vivos transformados, se formarão então num só grupo. E esse grupo será arrebatado. Esse é o arrebatamento bíblico. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu queria que você imaginasse essa cena. Se coloque nesse lugar agora. O Senhor está chegando. Tem até uma cena, uma imagem ali. O nosso Senhor está chegando. Prega-se muito que o Senhor está voltando. Eu digo para vocês que o Senhor está chegando. Voltando, Ele está há muito tempo. E Ele vem para nos buscar. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado desse mundo aqui. Eu quero muito ter um encontro com o nosso Senhor. Vê-lo face a face. E saber que valeu a pena esperar. E daqui a pouco a gente vai ver na nuvem tamanho da mão de um homem. E ela vai crescendo, começar a crescer. E ela vai começar a ganhar um brilho forte. E a gente vai ver que não era nuvem nenhuma, eram os anjos, todos os anjos do céu, trazendo o nosso Senhor para nos buscar. E aí, é o que foi falado ali a gente leu ali na passagem. Ele vai dar uma ordem, a Bíblia não fala que ordem é essa, mas ele vai dar uma ordem. E os anjos virão para nos buscar. Os mortos, que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E nós, num piscar de olhos, seremos transformados, glorificados, e vamos para o céu. Há pouco tempo,
eu caí de paraquedas no Chama Coral. Outro dia eu vou contar essa história, como eu caí lá. Eu não canto nada, não sei cantar nada. Eu sou militar, então eu sou programado para cantar alto, não é nada de visão de voz. Mas eu fui. Cheguei no Chama, encontrei uma família. Família Chama Coral. E aí eu comecei a me identificar demais. Sabe, é uma coisa já que eu amo. E o cara que não sabia, o Bruno, ele, no primeiro ensaio, ele falou, agora a gente vai dividir em naipes. Naipes, imagina, naipe, para quem não sabe nada de música. Naipe para mim é baralho. Vamos lá, né? Aí eu comecei a entender um pouco dessa coisa de divisão de vozes. Estou no comecinho, estou engatinhando ainda, sou bebê. Mas eu comecei a entender que quando somam as vozes, fica uma coisa linda. E aí, quando eu começo a louvar, eu não canto, ali eu louvo, do meu jeito. Eu sei que ela é decodificada e sobe. E aí eu fecho os olhos e me sinto como se estivesse no céu. Tipo um hino perfeito, sabe? Mas aqui a gente não tem hino perfeito. Mas no céu a gente vai ter um hino perfeito. E eu me imagino com os anjos cantando. Se você um dia esteve no coral e saiu, volte. Se você nunca cantou no coral, venha. Porque ali a gente não canta, a gente louva. E a mensagem lá ultrapassa. E vai, a gente não sabe o que a gente pode ser nas mãos de Deus, mas seja instrumento nas mãos de Deus. Daqui a pouco a gente vai cantar um hino perfeito quando o Senhor nos levar para os céus. Está pertinho disso acontecer. Esse louvor que João Pedro vai tocar agora e cantar. Medite na letra dessa canção. Deixa eu colocar lá. Profetiza sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vizinhança, sobre todo lugar onde você pisar. Profetiza. Ali pode ter um vale de ossos secos. A nossa missão é falar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Seja um testemunho vivo para todos aqueles que tiverem contato com você. Seja um cristão autêntico. Sabe aquela história de sepulcro caiado? Isso não é para gente. Adore o Senhor. Você quer fazer parte desses que vão cantar um hino perfeito, face a face com o nosso Senhor? Quer fazer parte? Vamos ficar de pé, vamos fazer a oração. E o Senhor está aqui. Ele vai ouvir a tua oração, o teu desejo. Basta tão somente você se colocar nas mãos dele. Deixe ele ser Deus na sua vida. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela tua verdade,
pelo teu amor. Nós hoje aqui recordamos um pouco dessa visão do Vale dos Ossos Secos. Uma aplicação teológica profunda. E ela também pode ser aplicada na nossa vida. Se alguma coisa está fazendo separação entre nós, em nome de Jesus, que ela caia por terra agora, Senhor. Que o Senhor venha habitar em nós verdadeiramente. Que sejamos verdadeiros adoradores teus. E que possamos proclamar essa verdade a outras pessoas que ainda não se posicionaram, só ouviram falar de ti, mas ainda não tiveram um encontro verdadeiro. Que sejamos instrumentos nas tuas mãos, Pai, para levar a verdade a essas pessoas que tanto carecem de ti. Seja conosco em cada plano nosso. Que o Senhor seja o primeiro, o único e o suficiente. Que possamos realmente te buscar em espírito e em verdade, colocando as nossas vidas nas tuas mãos, Senhor, e sabendo sempre que o Senhor quer o melhor para nós. Obrigado por tudo, Pai. Nos conceda uma semana de bênçãos. Nos leve agora para os nossos lares. Perdoa os nossos pecados. Nos ganhe para o teu reino, Senhor. E continue nos direcionando. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Uma boa semana a todos, meus irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.